Olá, muito boa noite para você. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Prefeitura vai testar moradores de todas as regiões de São Paulo. Corte de luz por falta de pagamento está proibido até 31 de julho. Pelo mundo, Japão e China temem segunda onda de coronavírus. E Trump promete para esta terça decreto que reforma a polícia americana. Agora, no Jornal da Record. Oferecimento Bradesco, reconhecendo e incentivando nossa gente guerreira. Em São Paulo, a Prefeitura vai fazer testes de coronavírus nos moradores. Giovana Rizardo, boa noite para você. Explica como é que vai funcionar isso para a gente, Giovana. Oi, Leandro, boa noite para você, boa noite para todo mundo. Mais de 5.500 pessoas vão ser testadas nos 96 distritos aqui da capital. Essa primeira etapa do trabalho ela já começou e a escolha dos moradores está sendo feita por sorteio. O único critério é ter mais de 18 anos. A ideia é investigar o comportamento do vírus para identificar o caminho da doença aqui dentro da cidade. A previsão é que a testagem atinja 46 mil pessoas futuramente, isso de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde. E pelo último boletim, a capital tem 100.627 casos confirmados, com 5.703 casos da doença pela Covid-19. Leandro. Obrigado, Giovana. Boa noite para você. De São Paulo, a gente vai para Minas Gerais, porque pela primeira vez durante a pandemia, Belo Horizonte ultrapassou 80% de ocupação dos leitos de UTI na rede municipal de saúde. A Virgínia Nalon tem mais informações ao vivo de Belo Horizonte. Boa noite, Virgínia. Oi, Leandro, boa noite para você. Uma das alternativas para desafogar o sistema municipal de saúde é colocar em funcionamento o hospital de campanha montado no Expo Minas. O local está pronto desde abril, mas segundo o governo do estado ainda não há previsão para a abertura. O secretário de Saúde de Minas Gerais vai negociar com as autoridades de Belo Horizonte sobre a melhor alternativa para solucionar a questão. Dados do Ministério da Saúde desta segunda-feira mostram que Minas tem 21.728 casos confirmados e 481 óbitos em decorrência da Covid-19. Leandro. Obrigado, Virgínia Nalon, falando ao vivo de Minas Gerais. Vamos então ao último levantamento oficial do Ministério da Saúde sobre o coronavírus no Brasil, aqui no nosso telão. O país tem nesse momento 888.271 casos confirmados e 43.959 mortes. 627 pessoas morreram só nas últimas 24 horas. A gente tem aqui no telão também o número de recuperados. Até agora o Brasil tem 412.252 pacientes curados da Covid-19 e 432.060 seguem em acompanhamento. As empresas de energia estão proibidas de interromper o fornecimento dos consumidores inadimplentes até 31 de julho. Quem tem as informações ao vivo lá do Rio de Janeiro é o Pedro Paulo Filho. Pedro, boa noite para você. Boa noite, Leandro. Boa noite a todos. Olha, essa decisão foi tomada pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, que prorrogou por mais um mês a medida que já impedia os cortes desde o início da pandemia. Não podem ter a energia elétrica cortada residências em áreas urbanas e rurais e prédios de serviços essenciais, como hospitais, centros de hemodiálise e hemocentros, por exemplo. As distribuidoras também vão continuar com o atendimento presencial suspenso. O contato com os consumidores deverá ser feito por telefone ou via internet. Leandro. Tá certo, Pedro. Obrigado. Boa noite. Vamos falar agora de Brasília. O Congresso tem agenda cheia nessa terça-feira, então a gente vai até lá, ao vivo, falar com o Luiz Fara Monteiro, que tem mais informações. Fara, boa noite para você. Qual é a principal pauta do dia, Fara? Oi, Estelar, muito boa noite. Olha, nessa terça-feira, Estelar, o Senado vai discutir a medida provisória já aprovada pelos deputados que permite a redução de salários e jornada e também a suspensão do contrato de trabalho durante a pandemia da Covid-19. Na Câmara, destaque vai para a proposta que diminui as contribuições de empresas para o Sistema S durante a pandemia. Um outro projeto na pauta é o que permite a antecipação de férias e feriados de trabalhadores para evitar
evitar demissões durante a crise causada pelo coronavírus. Os deputados também devem analisar se a seguradora líder do seguro obrigatório DPVAT vai precisar repassar mais de 4 bilhões de reais para o Sistema Único de Saúde. E tem mais itens na pauta ainda. Um deles envolve futebol. Os deputados parlamentares vão discutir se os clubes podem deixar de pagar as dívidas durante esse período de calamidade pública. Stoliar. Agenda cheia, né, Fara? Obrigado, boa noite para você. E a Live JR dessa segunda entrevistou o relator da reforma tributária na Comissão Mista do Congresso. O deputado Aguinaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, foi entrevistado pelos apresentadores Eduardo Ribeiro e Celso Freitas e pela repórter Renata Varandas. O líder da maioria na Câmara considera natural a aproximação do governo com o Centrão. Eu acho que nós estamos num momento em que o Brasil precisa ter serenidade, precisa ter unidade, sobretudo institucional, e responsabilidade. Porque nós estamos enfrentando, talvez, a tempestade perfeita, né? Nós temos uma pandemia mundial, nós temos uma crise econômica e, além do mais, tem uma crise política. Como é que a pandemia e o isolamento parlamentar prejudicaram o cronograma da comissão? Na verdade, prejudicou o cronograma de todos nós, né? Porque mudou sobremaneira o nosso modo de vida, né? E nós tivemos que, como parlamento, nos adaptar, primeiro, obviamente, para responder às necessidades de saúde, né? Então, virou a emergência, lógico, e isso é correto, né? Nós paramos todas as outras matérias para debatermos e votarmos as matérias concernentes à pandemia. A emergência. Né? A urgência. Quando teremos, então, uma reforma tributária? Olha, nós estamos há 32 anos, né, Celso, debatendo esse tema no Parlamento Brasileiro, né? Vários relatores passaram por essa matéria, mas eu estou defendendo, como disse, que agora, de maneira virtual, nós possamos, quem sabe, nessa semana, ter uma movimentação das duas casas para voltarmos a esse debate. A agenda de audiências públicas que nós estávamos tendo no ambiente da comissão mista. E o nosso sistema tributário, ele taxa mais o mais pobre, ele é injusto, o nosso sistema tributário. É um sistema tributário muito antigo, dos idos ali de 1965, que está em vigor, que gera muitas distorções, que muitas pessoas chamam de manicômio tributário, né? Mas de fato, hoje é um custo muito alto que se tem para o Brasil. Então, todo mundo concorda que, de fato, é necessária uma reforma tributária, mas, de fato, nós vamos ter que ter o bom senso para produzirmos, após a pandemia, uma reforma que represente um sistema mais simples, ou seja, a simplicidade tributária, um sistema mais moderno, mais transparente, que aqui os impostos se cobram por dentro, então você paga muito mais do que você acha que você está pagando. E, por fim, também que você tenha, além do sistema mais transparente, você também tem um sistema de justiça social, de justiça tributária, ou seja, é que o rico pague um pouco mais ou pague mais imposto para ser mais justo do que aquele que ganha menos. Isso é o equilíbrio numa sociedade justa, que é o que nós estamos buscando no nosso país. O presidente dos Estados Unidos deve assinar nesta terça-feira um decreto sobre a reforma da polícia. De Nova York, a correspondente Heloísa Vilela tem as informações. Oi, Heloísa, boa noite. Boa noite, Leandro. O anúncio acontece 3 semanas depois da morte de George Floyd, o segurança negro que foi asfixiado por um policial branco, o que gerou muitos protestos. Trump não deu muitos detalhes do conteúdo do decreto, mas democratas e republicanos no Congresso trabalham em projetos separados sobre o assunto. O presidente norte-americano também disse que a morte de um homem negro em Atlanta, assassinado com 2 tiros nas costas por policiais, é uma situação terrível e muito perturbadora. E aqui em Nova York, o Departamento de Polícia transferiu para outras funções 600 policiais à paisana que participaram de tiroteios. Essa era uma das demandas do movimento antirracista. Leandro. Obrigado, Heloísa. Boa noite para você. E na Ásia, o risco de uma nova onda de infecção pela Covid-19 preocupa as autoridades. Então, vamos até lá, falar ao vivo com a correspondente Cíntia Godoy, que tem mais informações. Boa tarde para você aí, Cíntia.
Boa noite, Leandro. Olha, em Pequim, alguns bairros foram isolados depois que um novo foco de contaminação foi identificado. Já são pelo menos 100 casos na capital chinesa. As autoridades rastrearam as infecções até uma barraca de peixes em um mercado de Pequim, mas acreditam que a origem é de alguém doente que retornou à China. A capital chegou a ficar 56 dias sem nenhum registro. No Japão, o primeiro-ministro Shinzo Abe fez um alerta para que as pessoas não baixem a guarda com a chegada do verão, sob o pretexto de que o vírus não se espalha em altas temperaturas. Aqui em Tóquio, houve um aumento de novos casos nos últimos dias, que chegaram a 48 nesta segunda-feira, o maior número em mais de um mês. Leandro. Obrigado, Cíntia. 2 anos e meio antes da Copa do Mundo, o Catar inaugurou o terceiro de 8 estádios prometidos. Construída do zero, a arena tem capacidade para 40 mil pessoas. Por conta da pandemia, a cerimônia foi simples. Todo mundo de máscara homenageou os profissionais de saúde. E essa edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações você acompanha às 8h45 da manhã no Fala Brasil. Boa noite e a gente se vê.